Ok. Bom, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos, então, iniciando mais essa quinta-feira de estudos da ABRAP, hoje na continuação do livro Ser Consciente, da mentora Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo que fala sobre fatores de desintegração da personalidade, e hoje com o tema queixas. Né? Então, aí, o nome, né, desse item, né, queixas, logo veio na minha mente, né, quando criança, né, que eu assisti esse desenho, né, eu nem sei, acho que é Hanna-Barbera, não é, Disney não é, né, não sei o que que Não é, é, que não é tinha essa. Scooby-Doo? Não é Scooby-Doo? Não, esse não é Scooby-Doo, não. Eu acho que o nome dele é Wally. Ah, não é Wally. Scooby-Doo, não. Hã? Não é Scooby-Doo, não. Não, no Scooby-Doo não é não, acho que é aquele Wally. E o que eu acho interessante é que esse Personagem? personagem aí, na verdade, é uma hiena. É uma hiena. E uma hiena, geralmente, ela ri, né? E esse personagem desenho animado, pelo contrário, ele sempre estava triste. E ele sempre dizia essa frase aí, né? Ó vida, ó azar, né? Então, esse era o lema, era o lema dele, né? No desenho. Ele sempre aparecia e falava assim, não vai dar certo, ó vida, ó azar, né? Então, eu, é um personagem de desenho que ficou na minha memória, assim, né? Como uma hiena triste, né? É diferente do original das hienas, né? Que vive dando aquele som que se assemelha à risada, né? Nada, é. Então, vamos lá. Aqui está mesclado algumas partes do livro, né, da Joana, e umas outras coisas que eu acrescentei como informações sobre a queixa como patologia, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, no livro da Joana, ela começa com uma historinha, né, a respeito do Templo de Delfos, como a introdução para falar sobre queixas, tá? Então, a gente vai seguir a didática pedagógica da Joana, em que, então, ela começa dizendo, né, trouxe até aqui a imagem, né, do Golfo de Corinto, na Grécia, tá? Onde ela usa para fazer essa analogia ao tema que é queixas. Bom, então vamos lá. O Golfo de Corinto, na Grécia, é região de beleza ímpar. As suas águas, em tonalidade azul turquesa, parecem um espelho, emoldurado pelas montanhas que lhes resguardam a tranquilidade multimilenária. No Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o Santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura e da luz. Na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Então, ela é o portador da sabedoria, né? Então, para o seu templo, em consequência, acorriam, acorriam multidões aturdidas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional e de solução para os problemas. Psicanaliticamente, era um reduto onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. Ali, as sibilas, que transmitiam as respostas do Deus evocado, desempenhavam um papel importante no comportamento dos consulentes, bem como das cidades-estados que lhes buscavam ajuda e inspiração. Né? Então, era um local onde as pessoas iam atrás de quê? Né? Atrás de respostas para suas dúvidas, atrás de esclarecimento para situações pessoais e coletivas. Né? Então, esse templo ele era colocado ali como personificação, né,
de deus da mitologia, Apolo, justamente porque ele era esse deus aí, né, que simbolizava toda essa sabedoria, esse conhecimento. E as sibilas, elas eram o quê? Elas eram as mulheres sábias, eram aquelas que conduziam as pessoas para dentro do templo, né, para buscar a ajuda. Elas eram consideradas, as mulheres, as sibilas, eram as mulheres que tinham o dom de predizer, né, de predizer o futuro e de falar de forma sábia e até em metáforas, né, as falas das sibilas. Bom, eu não estou vendo lá em cima. Vocês conseguem ver lá em cima primeiras letras? Sim. Você quer que Alguém pode letra? ler para mim aí? Posso ler, Renata? Tá. Era o santuário no qual se sucediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos desesperados, Uhum. dos que necessitavam de soluções imediatas para a sobrevivência moral, financeira, social e emocional. Hoje, reduzido a escombros, ainda permanece sua mensagem no inconsciente da criatura, herdeira do arquétipo arcaico, que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal que deve ser desenvolvido. Exatamente. Uhum. Então, assim, por que Joana começou, então, com essa analogia do Templo de Delfos? Porque o Templo de Delfos, então, ele se tornou um depósito de queixumes, né? Então, as pessoas iam lá para se queixar, para pedir, resolva isso para mim, né? Eu não consigo tomar tal resolução. O que que vai acontecer se eu fizer isso e o que que vai acontecer se eu fizer aquilo? Né? Então, ali, as pessoas iam para que os sábios, né? As sábias, os sábios que ali ficavam nesse tempo, resolvessem os seus problemas. Então, não é à toa que, na frente do templo de Delfos, tem a frase conheça-te a ti mesmo. Né? Por quê? Porque as pessoas que iam lá queriam uma solução mágica para os seus problemas, né? Mas não faziam o exercício de entender exatamente por que queriam a resolução daquele problema, quais os melhores caminhos que ela enxergava para a resolução daquele problema. Esse exercício, ele tinha que ser feito assim que se chegava ao templo, porque o templo já remetia a isso, a um movimento para si mesmo. Né? Então, tem toda uma linguagem, como a mentora fala nesse início, de que uma ida, né? Uma viagem mais profunda para dentro de si, né? Uma viagem mais psicanalítica, mais para o inconsciente, né? A fim de que realmente as resoluções elas fossem tomadas com o seu livre-arbítrio, até com o auxílio de um sábio, mas o sábio ajudar a pensar e não a resolver o conflito, né? A resolução tinha que partir de um movimento interno da pessoa, de fazer a análise de si e da situação, né? Então, até eu achei também esse quadrinho aqui, né? Achei muito interessante. Esqueci o nome dessa menininha aqui, que aparece. Alguém sabe? A Mafalda. Mafalda, lá da isso, então. Argentina. Eu adoro a Mafalda. Então, aí até achei esse quadrinho aqui da Mafalda, né? Eu achei muito interessante. Conhece a ti mesma, ela bom conselho. Aí, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. E assim vai a humanidade, né? O turismo para dentro de si, ninguém quer fazer. Muito pouca gente quer fazer o turismo para dentro de si. Não acha prazeroso, né? Esse turismo, é mais fácil olhar para fora. Então, a mentora, muito sabiamente, começa a introdução desse tema queixas com com essa história do Templo de Delfos.
O que diz na continuação? A mentora diz assim: permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. Eu achei muito interessante a mentora aliar essa questão da queixa com esses raios destruidores da mente rebelde, porque se deter nesse movimento queixoso é um ato de rebeldia, no sentido de que a pessoa não consegue ouvir o outro. Né? Ela entra num processo de autofagia. Né? Por isso que a queixa ela é chamada de negativismo, excesso de pessimismo, porque é uma autofagia. Né? A pessoa ela vai se alimentando, se alimentando de tudo que é azedo e ruim. Então, literalmente, a pessoa que entra nesse movimento, ela vai apodrecendo. É um processo de apodrecimento psicológico, tanto que a pessoa que é muito envolvida nessa questão da queixa, as outras pessoas começam a ter o quê? Um movimento de afastamento, como se ela tivesse mau cheiro. Né? Então, é um mau cheiro psicológico. Eu não vou conversar com fulana porque vive se queixando, só fala de coisa ruim, né? Eu não aguento isso. Então, é uma ação que é uma consequência, né, desse efeito de se queixar muito. Aí eu coloquei esse quadrinho aqui do negativismo, né, que é espírito de negação sistemática, comportamento que consiste em dizer não sempre ou frequentemente às ideias, solicitações ou propostas de outros. É aquela pessoa que você chega com uma nova ideia, a primeira coisa que ela fala é que nem o Aule ali da frente, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nem para analisar, sabe? Não silencia um pouco para ouvir. Mesmo que seja para falar assim, eu acho que tem mais chances de não dar certo, mas não é que não pode dizer não ou não falar que não vai dar certo, mas isso é frequente, né? E é sem uma análise. Por quê? Porque é automático não acreditar. Né? Então, é muito interessante isso, como efeito, inclusive, assim, de um início de uma patologia mais grave, né? Então, vou entrar aqui. Queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica. Aí entramos na questão patologia, né? Refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então, aqui a mentora, ela fala exatamente sobre as raízes da pessoa queixosa. Né? Então, esse negativismo, esse pessimismo, ele tem uma raiz baseada no quê? No exercício da pessoa, né, desse ser, de escamotear incompetências comportamentais, né? Que seriam o quê? A insegurança, né? A pessoa ela não quer avançar, né? Ela não quer avançar, ela não quer desenvolver habilidades. Então, o ato de se queixar e dizer não para tudo é como se fosse um mantenedor de uma zona de aparente conforto. Né? Então, eu não avalio, né? Eu já aposto sempre no dar errado, então eu fico numa zona de conforto, né? Porque
fazer o contrário disso impõe uma mudança de comportamento, né? Então, por isso que a mentora diz aqui sobre a questão dessa reação mental como patologia, né? Refletindo insegurança e perturbação na pessoa que começa a desenvolver a queixa como negativismo patológico. Aí a mentora continua, né, dizendo assim: ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, sem conseguir enunciá-las, porque destituídas de lógica, passando as acusações para os tempos nos quais vive, às autoridades governamentais, à má sorte, aos fardos, né? Fardos perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Então, é um efeito retardatário, né? Porque se eu aposto sempre no errado e o errado acontece, então aí eu digo, viu como não adianta fazer nada? Né? Viu como não adianta nenhum tipo de ação? Porque sempre vai dar errado, né? Então, o insucesso, ele fica legitimado. Só que quando isso entra num movimento repetitivo, né, se torna realmente patológico, porque a condição de vítima é alimentada cada vez mais a cada movimento em que o insucesso ou o negativo ele se revela. E esse revelar do insucesso e do negativo cristaliza ainda mais esse pessimismo, esse negativismo como patologia. Os mitos trágicos que remanescem no inconsciente assomam-lhe e personificam-se nas criaturas, que passa a detestar ou nas circunstâncias que são denominadas como aziagas, né, que é o azar, o mau agouro, né? Então, aqui é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Fica personificado na pessoa essa ação, esse comportamento, né? E essa ação de azarar sempre as coisas, né? Pelo desejo de que elas realmente não deem certo, não tenham o sucesso, para que legitime o meu comportamento. O meu comportamento fica legitimado. Certamente, há fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. São, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam o insucesso, que poderia ser transformado em êxito, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Então, aqui, Joana, ela descortina essa má tendência. O medo, né, do insucesso vai fazer aparecer a insegurança, o excesso de insegurança e o quanto o indivíduo é frágil. Só que isso precisa ser o quê? Escamoteado. Isso precisa ser colocado em uma zona sombria. Quando isso é transformado em êxito, né, como ela diz aqui, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada, né? Então, essas ações, elas acabam sendo, né, colocadas como respostas para suas próprias dificuldades, para suas próprias dificuldades pessoais, que tem aí a sua raiz, tem a sua história, né,
na questão da história familiar, da história pessoal, né? Cada um, o sintoma pode ser semelhante, a gente pode colocar várias pessoas com patologia, né, queixosa, né, o excesso de negativismo, pessimismo, no mesmo sala para diagnóstico, por exemplo, mas as histórias de vida, elas vão revelar fatores de origem diferentes, que as histórias, elas vão revelar o porquê, né, que a pessoa, ela desenvolveu essa patologia. O que está se escondendo, né? O que está por trás disso? Aqui, a mentora também continua. Não consideramos sucesso apenas o triunfo econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas. Gente, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo Deixa eu bem. ver quem está aí. Tá. Então, aqui a mentora, ela deixa bem claro, né, que aquilo que a gente torce, né, e que a gente considera triunfo, né, não está só nessas temáticas da vida, né, social, político, religioso, né, são questões mais amplas de análise. Aí a mentora diz assim: referimos-nos a sucesso quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas, com serenidade. Conserva-se em harmonia, no êxito social ou na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Então, assim, isso seria o que a mentora coloca como o ideal, né? Não se deter nem tanto na queixa, como também no excesso de otimismo. Quando eu fui pesquisar sobre a questão da patologia, do pessimismo, também existe o otimismo também patológico, né? Porque as polaridades, elas tendem o quê? A se patologizarem, né? Então, se tem a queixa patológica, o pessimismo patológico, também existe o otimismo patológico, né? O otimismo patológico também é um perigo, né? Nas É uma ações, nos fuga. comportamentos. Oi? É uma fuga. Sim, sim. É uma fuga de não querer considerar os obstáculos da vida, né? E todos Ver a são vida, desagregadores da personalidade. Oi? ver a vida como um mundo de Poliana, né? Não é bem, Isso. não é bem por aí. Acho que a vida tem. A gente vive nas polaridades, né? Então tem as duas coisas. Tudo que é demais para um lado, demais para o outro, né? Pode ser Uhum. patológico. Sim, e a mentora, ela coloca isso como o indivíduo psicologicamente maduro, ele consegue fazer o quê? A administração dos seus problemas, enfocando tanto os aspectos positivos quanto os negativos, sem se desarmonizar, né? Sem fincar o pé nessa angústia do errado, né? E nem nesse êxtase, né? De considerar só os aspectos positivos. Então, ela considera esse equilíbrio, como o desenvolvimento de uma personalidade mais madura, psicologicamente madura. Aí ela diz assim: por isso, o Santuário de Delfos ensinava o conhece-te a ti mesmo, como psicoterapia relevante. E, mediante esta contribuição, o ser amadureceria, crescendo interiormente, assegurando-se da sua fatalidade histórica à plenitude.
Então, é muito sábio isso, né? De ter essa frase, conhece-te a ti mesmo, ali onde era o grande, o local onde as pessoas iam fazer as suas lamentações. Era o muro de lamentação da época, o templo de Delfos. Era o muro de lamentação da época. E aí, onde eu vou me lamentar, eu chego lá e topo com conhece a ti mesmo. Mas o que isso quer dizer? Né? Então, de repente, eu nem precisaria ir atrás de uma pitonisa para poder resolver a questão, se eu me detiver a parar um pouco em pensar sobre a minha pessoa, o meu círculo, o meu convívio, eu, de repente, conseguiria eu mesma ser acionar essa minha pitonisa interna. É um movimento filosófico muito profundo, essa história, né, do como funcionava, né, o Templo de Delfos. Alguém ia falar alguma coisa? Parece que eu ouvi alguém falando. Tá, vamos lá. A mentora diz assim: a queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. Substituí-la pela compreensão perante os fenômenos da vida constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Então, assim, a mentora, ela fez a comparação como a ferrugem na engrenagem, né? Quando uma peça está cheia de ferrugem, ela não roda normal, ela quebra, né? Ela suja os, as peças, né, que precisariam estar passando por ali. Ela forma um limo, né? Então, assim, são vários os problemas que advêm desse movimento da queixa patológica. E vamos combinar, né, gente? Não sei se vocês já toparam com alguém assim, mas, assim, realmente, conviver com uma pessoa que se queixa 24 horas por dia é uma coisa muito pesada. É uma coisa muito pesada, né? A gente fica, assim, sentindo aquela energia, né, pesada da reclamação, da queixa, né, o tempo todo. É ruim para quem está por perto, é ruim para a pessoa, mas às vezes a pessoa está tão acostumada nesse processo, o não enxergar, né, é tão inconsciente, é tão automático, que às vezes o fardo é mais pesado para quem está perto do que para a própria pessoa, porque enquanto está no inconsciente, não tomou ainda o contato, né, essa com essa patologia. Tá tudo inconsciente. Eu achei bonitinho aqui essa figurinha aqui, né? Uma vaquinha voando e uma vaquinha no chão, né? Aí como se a vaquinha que está no chão olhasse para a vaquinha que está voando e falasse assim, mas não é normal uma vaca voar. E aí a vaquinha que está voando fala, então defina normal. Então, assim, definir a normalidade é muito difícil, né? Mas distinguir a normalidade do patológico, além de ser uma tarefa árdua, né? Ela é necessária, né? Então, a linha que separa a saúde da doença, ela é muito tênue, pois sua manifestação está no que é mais subjetivo no planeta, que é o ser humano. Em sua individualização, a percepção da dor, do incômodo ou sofrimento é sentida em diferentes intensidades. E nunca a mesma intensidade de sofrimento vai ser igual entre as pessoas. E, ao mesmo tempo, também, não tem como medir essa intensidade. A gente sabe que ela é diferente e que ela nunca vai ser igual para todas as pessoas, mas não tem como ela ser medida. No entanto, temos algo que podemos usar como termômetro.
Digo, quando as atividades do cotidiano começam a serem afetadas, dizemos que é a hora de buscar ajuda. Essa aqui é a contribuição que eu trouxe de uma outra leitura, tá? Esse aqui não é do livro da Joana. Então, quando esse excesso de queixas, esse negativismo, ele começa a afetar o cotidiano, aí nós podemos estar começando a falar de uma patologia. Aí tem essa frase aqui da Clarice Lispector, que eu achei muito interessante também. Ela diz assim: mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Né? Então, essa essa característica do ser humano, né, de querer ter o domínio das situações, né? Então, tem um psicólogo chamado César Mello, que ele diz assim: para o psicólogo do Rap Vida Saúde, César Mello, o pessimismo é, até certo ponto, um estado natural do ser humano. Por mais que haja pessoas otimistas, a primeira fração de segundos do nosso pensamento é sempre formada por uma visão pessimista. Então, é uma tendência nossa do ser humano. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa primeiro nas dificuldades. A gente pensa primeiro nas dificuldades, a gente pensa primeiro no aspecto negativo. Então, é uma tendência automática, é uma tendência natural do ser humano fazer isso. Então, aprendemos desde o início que o novo é perigoso. E temos que estar, de alguma forma, preparados. Então, esse movimento do ser humano, ele é automático, né? Só que ele precisa ser consciente, né? Então, o novo, ele é difícil, mas precisamos empreender o caminho para esse novo. Então, aí é a questão do desafio, né? Desafiar esse novo. Então, o comportamento de ser curioso, de desafiar, né? É como se fosse um antídoto para esse pessimismo patológico. Porque o pessimismo patológico, ele nasce do quê? Do processo de acomodação. Né? A pessoa se acomoda nesse movimento automático de achar sempre dificuldades para aquela questão. E o comportamento de ser desafiante, né, de ser corajoso, ele vai na contramão dessa acomodação. Então, ele se torna um antídoto, né, para o pessimismo, para o negativismo. Aí, Rê, Oi. eu queria só completar do ponto de vista da biologia, que Uhum. assim, o cérebro, ele gasta 2/5 de tudo que você come para ele manter em atividade. Então, se a gente fizer assim uma conta burra, que nós temos mais 15 órgãos para se alimentar dos 3/5 que sobram, um só órgão come muito, você concorda? Aham. Então, o jeito que ele arrumou para economizar energia é fazendo sempre a mesma sinapse. E a mesma sinapse é sempre daquilo que me põe em perigo. Então, por isso a gente, biologicamente falando, só olha para o negativo, porque ele está tentando prevenir qualquer coisa que coloque o corpinho que ele habita em perigo, entendeu? Seria um mecanismo de sobrevivência. Isso, do ponto de vista do bio, sim. Só que olha só a coisa linda, né? A mágica linda, assim, do cérebro. O que mantém ele saudável é quando ele se contraria, quando ele pega uma nova sinapse. Então, por exemplo, andar para frente gasta mais ou menos energia do que você andar de costa? Eu acho que gasta menos. Gasta menos. No entanto, o que mantém
tem o cérebro saudável é quando ele anda de costa, Olha só, que interessante. entendeu? Então, é quando você desafia. Quando você desafia, quando você faz ele pegar, a ele fazer sinapses Uhum, diferentes do que é o confortável para ele, entendeu? Quando você faz ele uhum, gastar mais energia. Aí uhum, ele o cérebro saudável. uhum. Interessante. Interessante. A gente tem um movimento biológico, então, de entrar no automatismo. Uhum. Porém, para se desenvolver, para poder evoluir, a gente precisa desafiar esse automatismo. Isso. E sempre ele vai no negativo, porque é como se fosse instintivo Uhum, dele proteger o corpinho que ele habita. Então, ele vai fazer de tudo para gastar sempre menos energia, porque ele gasta muito para se manter, comparado com os uhum, outros órgãos, né? uhum. É interessante, você vê que tudo é um conjunto, né? Um reflexo, né? Então, assim, o nosso comportamento com o nosso aparelho corporal, eles têm uma ressonância, né? Eles têm uma ligação muito lógica de desenvolvimento. É como se fosse assim, né? O nosso corpo ele já vem esculpido para aquele aprendizado que a gente tem que fazer, né? Na vida intelectual, psicológica, emocional, espiritual, né? Isso. Então, Interessante. Obrigada, Andréia. é bem legal a visão da Andréia, né? Ela sempre contribui muito. Eu estava É, lembrando aqui sobre a questão do pessimismo ser uma coisa instintiva, e a Andréia explicou pelo bio, né? Lembrando aqui que a uhum, gente carrega o mundo, né? Com o nosso inconsciente coletivo. E aí ela começa lá o item dizendo lá do mito de Apolo, né? Do Templo de Delfos, né? Então, uhum, assim, a gente uhum, carrega toda aquela história, né? Então, todo esse sofrimento, vamos dizer assim, mitológico, né, histórico da humanidade está em nós, né? Também, se a gente for para esse lado dos arquétipos, né, também dá para a uhum. gente fazer a mesma ligação que a Andrea fez no Sim. bio, né? Aham, aham. A coisa Inclusive, a coisa é meio exatamente. automática, né? Por isso que a gente carrega também. Eu lembrei Aí, assim, fazendo uma analogia, assim, bem simplória, né? Simplista, então, assim, os arquétipos seriam os neurônios, só que os arquétipos seriam os neurônios da estrutura psíquica, exatamente, isso mesmo. né? Que os arquétipos, eles levam ao padrão comportamental, né? Uhum, Uhum. exato. Interessante. Bom, continuando, né, dessa fonte que eu peguei, desse psicólogo, diz assim: por outro lado, Mello alerta para casos em que o pessimismo atinge níveis prejudiciais à saúde. Alguns quadros considerados patológicos ocorrem quando se perde totalmente o controle da situação. O estágio de insegurança sobe a um medo fóbico, causando diversas consequências para a saúde. Completa ele, né? Então, esse pessimismo, ele acaba sendo um caminho para patologias muito mais graves, como, por exemplo, a depressão, né? Principalmente a depressão. Os transtornos de ansiedade, os transtornos fóbicos. Então, olha só, um automatismo alimentado, um automatismo, como a Andréa aí falou, né, que é inclusive corporal, né, ele é biológico, se não houver essa reflexão, se não houver esse conhece-te a ti mesmo, como estava ali, né, no Templo de Delfos, convidando todos a fazer esse movimento para dentro,
ele é a porta de entrada. Esse pessimismo, esse excesso de pessimismo, ele pode ser a porta de entrada para patologias de saúde mental muito mais graves. Então, aí se dá o cuidado, né, sobre o que para onde está indo, né, o nosso comportamento. As nossas ações, os nossos pensamentos. E aqui ele diz assim, alguém pode ler, esse aqui o meu não está aparecendo, esse que está bem aqui em cima, Abaixo alguns. É isso, abaixo alguns sinais. É que o meu daqui tá, não sei, tá de um jeito que não tô conseguindo ler. Abaixo alguns sinais, né? O que a gente tem que ver de alerta, tá? A falta de motivação, deixar de realizar tarefas por acreditar que não dará certo. Então, a pessoa nem começa, ela nem tenta, ela já acredita que não vai dar certo. Então, isso se torna repetitivo, ela faz isso 1, 2, 3, 4, se torna uma constante na vida, né? Nunca começa a fazer as coisas porque sempre contempla os fatores difíceis da ação, né? Autossabotagem, a crença limitante de pensar que tudo está errado nos faz jogar contra nós mesmos, alimentando ainda mais o pessimismo. Relação interpessoal afetada, não difícil, amigos começam a se afastar por cansaço de discursos de lamentações. Então, a relação interpessoal começa a entrar em dificuldade. Constante mau humor é outro comportamento que afeta as relações. E aí, ideação suicida. Este é o sinal que exige mais atenção. Pensamentos como: minha vida não tem valor, não aguento mais, eu queria sumir, devem ser observados por familiares e amigos de forma a direcionar a ajuda psicológica. Então, esses fatores indicam que a pessoa está dentro de um processo de pessimismo patológico que pode estar levando a um transtorno realmente psicológico, né? De difícil, inclusive, tratamento. E, para encerrar, aqui, né, a mentora, ela diz o seguinte: diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada. Qual se buscasse apoio, o discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida. A Sibila, né, a mulher sábia que tem a capacidade de predizer as coisas, e descobrisse a real finalidade de todos os fatos existenciais. Então, aqui a mentora ela dá uma dica, que os acontecimentos, né, os enfrentamentos, aqueles que ocorrem na nossa vida, de difícil digestão, vamos dizer assim, de difícil entendimento, se conseguirmos manter, né, essa tranquilidade, né, esse discernimento, fazendo as perguntas necessárias para nós mesmos: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? E manter, né, como ela diz aqui, a lucidez, a razão lúcida, nessa busca da Sibila do nosso interior, né, que todos nós temos uma Sibila para nós, porque faz parte de um arquétipo a ser desenvolvido na nossa estrutura psíquica, né? Então, se ativarmos esse modo Sibila, né, de ser, nós podemos descobrir qual a real finalidade desse fato que pode estar sendo colocado como obstáculo, né, na nossa vida. E daí, em vez de se queixar, né, ou se colocar no vitimismo da situação, podemos realmente encontrar soluções como
lá no início do nosso estudo, né, do Templo de Delfos. Então, na linguagem psicológica, o nosso Templo de Delfos existe e todos nós temos também um Apolo e uma Sibila a serem visitados quando desejamos abrir a porta do Templo de Delfos para fazer a nossa queixa e a nossa lamentação. Então, a mentora, ela termina essas suas considerações e esses estudos, remetendo novamente ao início do estudo, né? Falando sobre esse autodescobrimento, né? Esse autodescobrimento, tentar saber a real finalidade de todos os nossos fatos existenciais. O conhece-te a ti mesmo. Então, gente, é esse o estudo de hoje. É isso que a mentora traz para nós por hoje. E agora a gente abre para as considerações para todos. Eu vou interromper, então, aqui, tá? O compartilhamento dos slides. Pronto. Então, agora a gente abre para Agora a gente pode abrir discussão. os áudios, né, de todo mundo aí. Boa noite para quem chegou depois, Júlio, Murilo, Maria. Olá. Então, posso falar? Pode, deve. Que assim, para mim fica da lição, ela traz essa questão que é assim, que todos os problemas surgem, né, dessa nossa insegurança, né, do que está na nossa sombra, né? E como a gente tem essa dificuldade de olhar para compreender que aqueles problemas que vêm realmente são causados por essas nossas sombras, né? Por essas coisas que a gente ainda não deu conta, né? Então, por exemplo, olhando lá para o arquétipo, né? Se a pessoa chegasse no portal e lesse lá, conhece a ti mesmo, e fosse fazer essa lição, talvez ela não precisasse entrar dentro do tempo Uhum. para pedir ajuda, e nem para fazer queixa, nem nada, porque ela já iria fazer o processo, né, de conhecer. Só que esse processo de conhecer passa por conhecer essa sombra, essa inabilidade, nossa insegurança, nossos medos, né? E a gente rejeita, nem olha e prefere achar que o problema foi causado por um terceiro, pelas circunstâncias, ou pela vida, né? A gente nunca quer acreditar que o problema foi causado por você mesmo, por essa sua inabilidade, né? Então, se você parar na porta do templo e fazer essa lição de se conhecer, e se conhecer passa principalmente por olhar para essa sombra, por essa coisa que está no inconsciente, por aquilo que eu não quero ver, né, em mim, aí eu realmente não vou para queixa. Né? Então, assim, a base, né, tem uma insegurança e uma sombra que eu não quero ver. Por isso que precisa conhecer. E aí, à medida que eu vou me conhecendo, que eu consigo olhar para essa minha fragilidade, eu percebo tanto que eu estou provocando essas situações. Então, se eu quero corrigir, né, a situação, ou quero melhorar a situação, passa por essa melhora, né, dessa minha fragilidade. É um desenvolvimento lógico, né? É. O que ficou para mim? Aquela slide que você pôs lá da ferrugem, sabe? Onde ela Uhum. coloca a queixa, né? Eu sempre fazendo link com a terapia floral, né? Não tem jeito. Ela coloca de um lado a queixa, né? E de outro lado, o que ela põe do outro lado, né? Para que seria a queixa, seria a ferrugem, né? E do outro lado, a compreensão, que seria a saúde psicológica, sabe? Então, Uhum. quer dizer, se eu perceber de que lado eu estou, em alguma circunstância, né?
eu vou saber se eu estou do lado ferrugem ou estou do lado da saúde psicológica, né? Então, se eu tiver a compreensão que no final você comenta, né, sobre o que a Joana fala, é exatamente o oposto, o antídoto, né, da queixa, a compreensão, né? Achei bem interessante essa parte aí, sabe? E eu percebo também a queixa aqui, quando é patológica, vai para o patológico, a queixa como vício, né? Então, nós temos tantos vícios aí que a gente percebe aí de químicos, né? Que vai atingir direto o biológico, mas esse vício da queixa, ele atinge diretamente toda a nossa estrutura, incluindo o biológico, né? Incluindo o biológico. Então, a gente vai estar enferrujado, fedido, né? Se tiver só queixoso. Outra coisa que também falou, eu lembrei, sobre como definir o que é biológico, o que é patológico, o que ainda não é patológico, né? Sim. Então, a Joana falou, em outras palavras, mas exatamente o que eu fui lá numa das primeiras aulas da psicologia, um psiquiatra até, que era professor, onde ele definia para a gente, né? E para mim ficou muito marcado, e a Joana vai nessa linha também. Então, onde que é patológico e onde que não é? Né? Como que a gente fica sabendo? Ele falava através do prejuízo a si mesmo, né? Como a Joana falou, né? A Joana falou exatamente isso. Eu lembrei, sabe? Eu lembrei que assim foi coerente, né? Foi coincidente com essa aula, né? Porque a aula, quando ele definiu isso, eu marquei isso, né? Então, eu tinha isso como aprendizado. E aí a Joana agora confirma exatamente isso aí. Tá dando prejuízo para si mesmo, né? Para o meio onde a pessoa vive, familiares e tudo aí, é o patológico, né? Então, essas duas coisas que eu observei. Mas, onde O que problema quando é que às vezes a pessoa nem ela não consegue nem perceber que ela está causando prejuízo ou que ela está no prejuízo. Ela às vezes aceita, ela está numa queixa, numa situação difícil, como ela acha que tudo é o outro, é o outro que é o culpado, é responsável por aquilo, não é ela. Ela nem toma consciência de que essa queixa está causando prejuízo para ela. Então, a dificuldade de se modificar é maior, né? mas E não Aí, o tem que consciência, não acontece? tem a compreensão, que é essa palavra que você falou, né? Mas se Não tem. tiver um caridoso na família, amigos, né? Amigos de trabalho, outros amigos, uma pessoa caridosa, pessoa com jeito, né? Pode fazer com que a pessoa busque ajuda, né? É difícil, Edna, quando a pessoa está num nível de consciência desse, é, 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 é difícil aceitar que precisa buscar ajuda. Geralmente, o que vai acontecer? Vai evoluir para um transtorno, né? Um transtorno, uma síndrome do pânico, uma depressão. E aí, através da doença já instalada, aí sim é que aí a pessoa pode ter a oportunidade de fazer o processo de revisão, porque aí é dentro da questão da dor psíquica, né? Uhum. É isso. E o oposto da queixa, né, assim, o antídoto também, né, é a questão da gratidão, né? Ela não fala disso, né, ela não coloca essa palavra gratidão, mas, assim, no meu entendimento, o estado de estar sempre agradecido, né, pelo que tem, por mínimo que seja, né, o ar que Uhum, você uhum, respira, então, né, esse estado de gratidão, né, nos eleva para uma energia totalmente oposta a essa uhum, fedida, uhum. pesada. Exato, diferente, né? É gostoso conviver com pessoas que agradecem, né? É gostoso oferecer alguma coisa para alguém que agradece. Não que você dê para poder ser agradecido, mas assim, é prazeroso, né? Quando você convive com pessoas que estão Então, sempre agradecendo, não Maria, você, mas a gratidão é uma virtude e é, nem todas as pessoas já entraram em contato pode com a entrar sua no... própria gratidão como virtude, né? Infelizmente.
né? Tem pessoas que ainda não conseguem ter na consciência, né? Essa virtude, que é uma virtude a gratidão, ter esse sentimento, né? Eu gostaria de aproveitar, então. Vai lá, Cristina. Não, pode falar. Você começou primeiro. Agora os dois ficam mudos, os dois estão com o microfone mudo. Aí não dá, né? Bom, enquanto eles se resolvem lá, tem assim um aspecto que eu acho que pode ter a ver com isso, né? É exatamente o fato de as pessoas terem receio do desafio, né? Tudo que é desconhecido causa medo e esse medo, quando a pessoa se motiva a fazer cumprir ou realizar alguma coisa, ela tem receio do insucesso, né? E quando acontece o insucesso, ela não se atribui o insucesso, ela atribui a outras pessoas ou N outros fatores que fizeram com que ela não alcançasse o resultado. Isso é defesa, né? Isso é a fuga daquilo que é ainda, né, a sua falta de discernimento, falta de compreensão, falta de conhecimento, e que é natural, né? Não tem nada que implique que você tenha que acertar da primeira vez, né? E todo desafio é assim, você pode até acertar da primeira vez, mas não é um fator de sucesso irreversível, né? Você pode considerar, pelas suas experiências, pelo seu conhecimento, que pode ser incipiente para enfrentamento daquela dificuldade, você chegar no sucesso. E aí a pessoa começa a reclamar, porque eu não tive oportunidade, porque o fulano não me ajudou, porque não tinha um material, não tinha... Quer dizer, a queixa é absolutamente consequência disso tudo. Agora, uma coisa que eu queria comentar também, inclusive com relação à observação que a Andrea fez, que eu achei assim muito boa, assim, o cérebro ele tem a sua atividade autônoma, né? O do comer, do beber água, do andar, todas as atividades, né, nossas, permanentes, constantes, e isso entra na região autônoma do cérebro, exatamente como a Renata falou, para consumir a menor energia possível. Isso funciona dessa maneira. E o cérebro atua, ele gasta mais energia exatamente para descobrir as coisas novas, né, incorporar conhecimento novo. Isso também é normal e é natural. Então, dentro desse quadro, nós sempre vamos ter limitações, né? Vamos ter dificuldades, vamos ter obstáculos que precisam ser superados diante daquilo que é a perseverança, né? A continuidade, independente do insucesso, do erro. Isso precisa ser feito, porque a gente só aprende fazendo, né? Ninguém entra na faculdade começando do zero, né? Sem ter passado pelas escolas iniciais, fundamentais. Então, isso é assim mesmo, tem que funcionar assim, porque senão todos nós seríamos anjos, né? Não precisariam ter passado por nada, nenhuma dificuldade. Todos nós já seríamos suficientemente capazes de resolver todos os tipos de problemas. E não é verdade. A gente tem que ir devagar, absorvendo aquilo que são os sucessos, as coisas positivas, e aprendendo muito, né, com os insucessos, que é exatamente quando a gente tem a oportunidade de rever os nossos conceitos, as definições, aquilo que nós já temos como aprendizado e que precisa ser melhorado, e também que já tenha sido melhorado pelo enfrentamento dessas dificuldades, né? Coisas novas sempre aparecem. Por isso que eu falo para todo mundo, né? Quando a gente reencarna, a gente traz sempre na nossa bagagem coisas novas, né? Desafios, coisas que ainda não temos como conhecimento adquirido, exatamente para poder evoluir, para poder crescer.
Senão a gente fica estagnado se a gente fizer somente aquilo que a gente já sabe. Então aí não adianta nada. É uma encarnação perdida, né? Então, esses desafios eles são absolutamente naturais e precisam ser enfrentados, precisam ser colocados diante de nós, e aí a gente esmiuçando, né? E tendo sempre a oportunidade de avaliar aquilo que nós fizemos e os resultados alcançados. Pode ter sido insucesso. Isso aí. Murilo ou Cristina? Tira no pauzinho aí, no Mas dedinho. não resolveram, não? Já resolveram, eu acho, né? Os dois com o som fechado, os dois. Abre aí, Cristina. O Murilo Abre, abre. é cavalheiro. Te deu a vez. Então, o que eu achei muito interessante é a questão do otimismo, né? Que vocês já até comentaram, e quando é muito exagerado o otimismo, né? Pode virar patológico. Isso realmente eu já vi acontecer. E também a questão do cérebro. O nosso cérebro realmente é incrível, né? Então, ele quer ser estimulado, né? Quer ser o tempo todo que a gente faça coisas diferentes, coisas novas, para que se desenvolva, né? Para que ele se desenvolva. Achei muito interessante. Cristina, só dando um adendo aqui, a questão do otimismo patológico. O otimismo patológico, ele tem como um dos panos de fundo a irresponsabilidade, né? Porque o otimismo patológico seria aquela pessoa que não mede as consequências, porque ela acredita que as coisas vão acontecer sempre do jeito que ela E está ela quer. que ela quer, né? Então ele traz aí também a questão da rebeldia. Olha só que interessante, né? A rebeldia ela está sempre ali, né? Naquela coisa de você não querer fazer alguma coisa, não querer enxergar, né? Não querer empreender uma ação mais madura, né? E aí e ela beira na questão mais patológica mesmo, né? O excesso de otimismo, a alienação. Uhum. A pessoa ela fica alienada. Alienada, né? Aham. Porque não Porque não consegue consegue. enxergar, né? Exatamente, porque a realidade não é vista, né? Não entra, né? Não consegue perceber. Eu já tive nesse lugar aí. Fiquei bastante tempo na minha vida, antes das terapias, nesse lugar, assim, de muito otimismo, né? Sempre muito otimismo e além e não conseguir enxergar algumas realidades, né? Não conseguir enxergar, por exemplo, que tem mal, que tem algo que não tá bom, né? Você fica sempre só na sensação de otimismo. Aí foi na terapia é que eu consegui fazer esse equilíbrio de olhar, não, peraí, né? Existe uma outra, a realidade não é bem assim, você não está enxergando. Bem interessante. Acredito que o otimista também ele tem dificuldade de dizer não, né? Acaba Ele não tendo. enxerga a realidade, Uhum. ele acha que tudo é maravilhoso e que ele dá conta de tudo, e que dá tudo. Então, aí ele se joga em alguns precipícios, daí que vem a irresponsabilidade. Eu já estive nesse lugar de ter ações que eram irresponsáveis, porque eu acabava quase me colocando em risco, Uhum. né? Por achar que nada de mal ia acontecer, Ia que dar, aquilo não ia acontecer. E é verdade, isso é como se você achasse que você vai controlar para que nada de mal te aconteça, porque tudo que você está imaginando só o bem, você não enxerga nada de mal, então nada de mal vai acontecer. Então, é esse lugar também a gente entendeu de muito o quanto o otimismo. equilíbrio é importante, né, Maria? Exatamente. Para você conseguir entender, né, que existe a realidade, ela tem os dois polos, tem o bem, tem o mal, as pessoas têm o seu lado bom, tem o seu lado, as pessoas têm o lado sombra e o lado, né, luz, todo mundo tem, né? Então, Exatamente. mas eu só consegui ver isso, né, depois que eu tive que passar pelo processo de terapia, né? Antes disso, eu era uma otimista
um pouquinho exagerado. Renata, Oi. a imagem do coração e do cérebro. Essa imagem, para mim, é muito forte, porque a gente já até falou sobre a questão da racionalidade. É aquele momento em que eu acho que o outro é uma máquina, é um robô, e que ele tem que responder de acordo com o que eu desejo ou com o que eu programei para que o outro faça. O outro é um ser humano, né? E essa distância, segundo um dos meus professores, vou trazer um aqui também, Edna, o Stephen Paul Adler, ele falava que a distância mais longe que ele conheceu era essa distância entre a racionalidade e a emoção. Porque as pessoas, para se conectar, e ele fala assim, é muito o caminho que eu encontrei em todos os meus pacientes foi pelo coração. Então, aquele slide, né, do coração fala muito do cérebro e o coração, administrando seus problemas com serenidade, né? Então, aquilo que marcou para mim. E o quanto nós, quando nos sentimos frágeis, né, e inseguros, o que a psicodinâmica nossa é capaz de fazer no sentido de se afastar da nossa própria essência. E aí a gente se perde e eu fiquei assim em dúvida, né? Porque o convite é conhece-te a ti mesmo. Mas quando eu tenho o fio de Ariadne, aí eu posso entrar com a minha metade homem, a minha metade animal, lá no labirinto, né? Com a ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo, de alguém experiente com uma técnica, com uma metodologia, me apoiando, né? E aí eu vou lá. E se eu me perder, alguém me puxa de volta, né? Então, isso... E fechando a minha fala, é substituir a questão da queixa, né? Substituir o outro slide também que marcou, substituí-la pela compreensão, a ferrugem, a queixa, substituí-la pela compreensão. E aí entra uma coisa que eu não lembro mais quem falou, de não se julgar, porque a gente está errando, e ela falou isso num capítulo anterior. É pelos erros e acertos que a gente vai se construindo, né? E aí, se é pelo erro e acerto, eu não posso me julgar quando eu erro, porque não nasci pronto, né, Júlio? Estou em formação, estou com aquela plaquinha em constante construção e reforma para melhor atendê-los. Obrigado. Bem isso. Falta só a Denilce. O que me chamou bastante atenção, que eu achei muito bom, e fiquei aqui ao longo da aula pensando e durante os comentários, é sobre aquela tirinha da Mafalda. Porque é um costume, né, nosso, do ser humano, acho que de todos nós, de algumas pessoas mais, outras menos, de terceirizar a solução dos problemas, né? E quando o conselho foi para se olhar, não estou afim agora, né? Então, assim, deixa para lá, vamos deixando, a gente sabe que em muitas situações é assim, deixa assim mesmo, existe uma frase assim, já cheguei até aqui assim, né? Para que mexer agora? Então, é um comodismo também, né? E aí você se mantém ali naquela queixa de cada dia, é uma queixa diferente, mas para que deixar de se queixar, né? Quem sabe vem alguém, faz um plim e resolve meus problemas. Mas eu achei bem legal essa parte também, por conta de que te chama atenção no sentido de até que ponto você está se ajudando. Nenhum, se for pensar dessa forma, né? Se for ver como ela disse, não estou afim de, como que é fazer turismo interno, né? Turismo. É isso.
Bom, gente, se todo mundo já fez as suas considerações, né? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Edna? Tá, eu vou E então aí, parar a gravação, né? isso, Tá? Então, vamos. boa noite a todos, né?